Gênesis capítulo 7. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas os animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, e ele com os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, impuros, das aves, de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram junto de Noé, na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado, todos os animais que rastejam sobre a terra, todas as aves, todos os pássaros e tudo que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2, para junto de Noé. Eram macho e fêmea, os que entraram, de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra. Aves, animais, domésticos, selvagens e todos os enxames de criatura que povoavam a terra, e todos os seres humanos. Tudo que havia em terra seca e tinha fôlego de vida em suas narinas, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Eu fico pensando que as pessoas ainda acham que é também uma alegoria, uma história contada, mas é só pararmos para pensar. Na nossa cidade, se chover uma noite, um pouquinho mais do que o normal, a cidade para. A cidade para completamente. Tudo fica alagado e a cidade se torna um caos. Uma noite, algumas horas, 5 horas de chuva sem parar. Tem lugares, tem bairros que a água chega a 1 metro, 1,5 metro, os carros ficam flutuando. A palavra de Deus diz que choveu forte durante 40 dias e 40 noites. Você pode imaginar. O que essa palavra me traz, principalmente, são 2 pontos. O primeiro é a espera de Noé. O tempo que ele teve que esperar. Não só o tempo que ele teve que construir a arca, se alimentar da promessa, ganhar fôlego e ânimo por causa da promessa, mas esse tempo de espera. A palavra diz que foram 7 dias depois que a arca foi construída,
E eu fico pensando em 2 pontos. O primeiro é que a família entrou com ele. A família não ficou fora. A família poderia ter escolhido. E eu imagino o quanto Noé era um bom pai, era um bom marido, era um bom genro, porque a palavra não fala em resistência. Eles simplesmente foram. Eu também fico pensando quanta confiança Noé teve, porque era muito improvável que isso acontecesse. E se Noé falava com as pessoas e dizia, provavelmente ele era humilhado, xingado, duvidado, questionado. Mesmo assim, ele se manteve firme. E ele teve que esperar ali, entre o término da arca e caiu o primeiro pingo d'água, 7 dias. Imagina, um dia atrás do outro, um dia atrás do outro. Será que vai chover mesmo? Será que tudo isso é real? Será que é só a minha família que vai se salvar? Eu imagino que Noé não fazia a menor ideia do tamanho daquela destruição. Mesmo Deus tendo dito, porque quantas vezes nós somos avisados, mas não fazemos ideia do tamanho da destruição. Isso me lembrou uma pessoa que, falando sobre sua primeira experiência com a droga, disse: isso nunca vai me dominar, eu mando em mim. Não tinha noção do tamanho da destruição.